Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no cantinho. O vídeo de hoje é assim, sentadinha, bora conversar, bora botar o papo em dias e, como prometido, vim trazer aqui, né, um pouquinho sobre do porquê que nós fomos para Anápolis, o que os gêmeos têm. Todas as perguntas que vocês me fizeram, vou estar respondendo aqui agora e contar tudo bonitinho, certinho aqui pra vocês, tá bom? Então, bora lá pro vídeo que vocês vão estar acompanhando tudo. Antes de mais nada, a primeira pergunta que me fizeram assim que eu postei o vídeo, né, falando que nós iríamos para Anápolis, que o teste do pezinho dos bebês tinha dado alguma alteração, foi se eles tinham algum problema, alguma doença, e já respondendo aqui no início do vídeo, não é uma doença, não é nenhum problema, assim, difícil de se resolver, tá bom? Então, eu vou explicar tudinho aqui pra vocês e como me explicaram lá em Anápolis, lá na APAI, onde nós fomos, né? Eu vou estar explicando aqui pra vocês que é através desse folhetinho aqui, que vocês já devem ter visto aí, né, na capa. Eu vou deixar ele na capa também. E é um pouquinho sobre a anemia falciforme, que é o porquê que nós fomos até Anápolis, tá? Então, bora lá. Vou começar do início, né? Nós fizemos o teste do pezinho assim que eles nasceram, 3 dias ainda estávamos na maternidade. No segundo mês, se eu não me engano, e aí nós levamos ao pediatra e ele viu que o teste do pezinho tinha dado uma alteração para traço falcêmico. O que é isso? É o traço da anemia falciforme. E aí tava lá o númerozinho pra gente ligar pra APAI de Anápolis para agendar um aconselhamento genético, onde eles iriam nos explicar o que é essa doença, se é uma doença, se afeta, se não afeta, enfim, tudo mais, ok? Então foi isso, deu uma alteração no teste do pezinho e essa doença ou esse traço dessa doença você consegue ver por lá pelo teste do pezinho inicialmente, né? Tem como você também fazer exames posteriores se você desconfia ou algo assim, mas se você nunca imaginou, nunca soube o que era, é através do teste do pezinho que vai estar lá essa alteração ou a doença em si. E aí nós fomos, nós ligamos, na verdade, né, marcamos, e esse aconselhamento genético é feito a partir dos 3 meses de vida do bebê. E então eles marcaram assim que os gêmeos fizessem 3 meses, pro dia 19 de outubro. E aí chegou o dia, eu até gravei pra vocês um dia antes, a preparação, a gente se arrumando pra ir lá, porque inclusive foi a primeira vez que nós andamos, saímos de fato com os gêmeos pra algum lugar e já foi logo pra essa consulta em outra cidade. Chegando lá, nós ficamos lá na fila e aí entramos, e assim que nós entramos, a primeira coisa que eles falaram foi que estava sem energia desde domingo. E que se fosse fazer algum exame de sangue, fosse fazer alguma coisa do tipo, não teria como. E se a pessoa quisesse esperar, porque lá tinha gente que viajou mais de 30 quilômetros, mais de 300 quilômetros, nós viajamos, se eu não me engano, 76 quilômetros para estar lá. E aí eu e meu esposo fomos lá na recepção, perguntamos se o nosso caso, que era aconselhamento genético, precisaria ir embora e voltar outro dia. Eles falaram que não, que esse grupo eles iriam conversar separadamente. Depois deles resolver tudo, muita gente foi embora, muita gente ficou, e eles chamaram esse grupo do aconselhamento genético, né, da anemia falciforme, para uma sala reservada, e lá eles começaram meio que uma reunião, né, tinha eu, meu esposo e mais 2 casais, né, com bebês também. E aí, eles distribuíram esse folhetinho aqui e começaram a explicar. Eles falaram: o bebê de vocês já tem o traço dessa doença. Vocês não vieram aqui para descobrir se eles têm algo ou não. Eles já têm, já foi detectado no teste do pezinho. Mas isso é uma doença? Não, não é a doença em si, não é a anemia falciforme. É o traço da doença. E o que isso significa? Aí eles mandaram a gente virar o folhetinho aqui. E eles falaram que isso é uma portabilidade genética, é uma herança genética que se passa de pais para filhos. Então, pode ser que
meu pai ou minha mãe passou para mim ou para o meu esposo, os pais deles, né, passaram para o meu esposo, e eu ou o meu esposo passamos para os nossos filhos. E essa herança genética nem sempre se passa para todos os filhos, ou seja, dos dois gêmeos, um poderia ter, o outro não. Meu filho mais velho, que é do meu mesmo marido, né, todos os filhos são do mesmo esposo, não deu no teste do pezinho dele, então assim, é bem relativo. E aí eles explicaram por quê. Porque o nosso caso aqui, tá vendo que aqui, ó, quem tem a metade é só o traço. Quem tem inteiro é que tem a doença por completo. No nosso caso, deixa eu focar aqui. No nosso caso, nós somos o terceiro, onde ou eu ou meu esposo tem o traço da doença. Se nós dois tivéssemos a doença, 100% de chance dos nossos filhos nascerem doentes. Se meu esposo tivesse o traço, que não é a doença, é só o traço, e eu também tivesse o traço, alguns dos nossos filhos poderiam nascer sem, alguns dos nossos filhos poderiam nascer com, e alguns dos nossos filhos poderiam nascer com traço, né, ou com a doença, tá vendo? Só que o nosso caso não é nenhum desses, é esse aqui, ó, onde uma só de nós dois tem o traço da doença, que é essa aqui, ó. Então, pode ser, a probabilidade é de 50-50 que um de nossos filhos nasceriam ou com o traço ou sem o traço, nunca com a doença em si, porque é só um de nós dois que tem o traço, tá vendo? É bem complexo, eu não sei se deu pra vocês entenderem 100%. Tá? Mas aí aqui vem explicando, né, tudo bonitinho, que isso é uma herança genética que é passada de pais para filhos, então assim, pode ser eu ou pode ser o meu esposo. Eles falaram que aquele dia a gente iria para fazer o exame em mim e meu esposo, para ver qual de nós dois que seria o portador do traço da doença. E como a energia tinha acabado, enfim, eles não teriam como fazer esse exame para saber qual de nós dois que tinha. Mas eles falaram que isso não é uma doença, que a gente vive uma vida normal, tanto é que nem eu sei se é eu ou se é o meu esposo que tem, porque não teve como a gente fazer o exame. Pelo SUS, é somente lá, parece que todo o estado de Goiás, se eu não me engano, gente, essa parte eu não sei exatamente, mas parece que em todo o estado de Goiás, é só lá em Anápolis que faz pelo SUS. Você pode estar fazendo particular esse exame também. Agora que você já sabe que você pode ser portador do traço, você pode fazer um exame específico para saber, particular em qualquer clínica, mas pelo SUS é somente lá. E aí aqui vem falando, ó, traço falciforme. O traço falciforme não é uma doença. Significa que a pessoa herdou um de seus pais a hemoglobina A e do outro a hemoglobina S. Como recebeu um tipo da mãe e o outro do pai, ele é AS. É uma pessoa saudável e pode levar uma vida normal. Só que é aí que está, né? O aconselhamento genético nada mais é do que uma conscientização de que essa doença está crescendo muito no Brasil, ou seja, pessoas que têm a doença de anemia falciforme e outra pessoa com doença de anemia falciforme estão se relacionando mais, ou pessoas que têm o traço com a pessoa que tem a doença em si estão se relacionando mais. Esse caso está crescendo muito no Brasil e eles falaram que tem casos que chegam lá na APAE que descobrem que tem a anemia falciforme, mas nem tinham noção, nunca ouviram falar e nem sabiam o que era, que seus pais tinham, nem os próprios pais sabiam que tinham, entendem? Então, assim, era um aconselhamento genético para que no futuro a gente possa sentar com nossos filhos e conscientizar eles que eles têm o traço dessa doença, mas não é uma doença em si. Porém, se eles tiverem filhos com uma pessoa que tem a doença ou que também tem o traço da doença, os nossos netos, né, os filhos deles, podem nascer com a doença. Entenderam? É um pouco complexo, assim, na hora lá. Eu fiz muitas perguntas porque eu fiquei muito assim, sabe? É muita informação que vai entrando na sua cabeça. É uma doença, não é uma doença? Você herda, você passa, você... não
uma coisa que ficou clara, não é algo que você pega, tá? Não se passa assim como um vírus. É uma herança genética, ou seja, só é passada mesmo de sangue. Tanto é que a anemia falciforme é isso aqui, ó. A hemoglobina, né, do nosso sangue, ela é assim, bonitinha, redondinha. Quando você tem a anemia falciforme, ela é assim, em formato de foice. E aí que vem os sintomas, que são dores intensas, dores crônicas. Eu não sei se aqui vem falando tudo, mas se você jogar no Google, aparece todas as informações. Os glóbulos vermelhos são células do sangue, existem milhões dessas células circulando por todo o corpo. Dentro destas células existe um pigmento chamado hemoglobina, que dá a cor vermelha ao sangue e também transporta o oxigênio do ar que respiramos para todas as faixas do corpo. Estas células são arredondadas e elásticas, por isso passam facilmente por todos os vasos sanguíneos do corpo, mesmo os mais finos. A maioria das pessoas recebe de seus pais hemoglobinas normal, chamadas A. Como recebe uma parte da mãe e outra do pai, cada pessoa é AA. Então, uma pessoa normal, que não tem o traço nem nada, ela é uma AA. A pessoa com anemia falciforme recebe dos seus pais hemoglobinas normais, chamadas hemoglobina S. Como recebem uma parte do pai ou outra da mãe, elas são SS, que é a pessoa que tem a anemia falciforme. E aí o glóbulo vermelho dela não é assim, é assim. Aí aqui, ó, aqui fala dos sintomas. Estas células alteradas são também mais aderentes aos vasos sanguíneos e por isso podem causar obstrução dos vasos sanguíneos, dificultando a circulação no local, causando dor de intensidade variável, que são crises dolorosas e com o tempo acabam causando lesões nos órgãos. A anemia falciforme não é contagiosa. As pessoas portadoras necessitam de cuidados especiais de saúde desde a infância. Ou seja, ela deixa de ser uma A e é uma SS. Então, gente, é isso. Não sei se vocês entenderam 100%, mas o que eu quero dizer é que os gêmeos, eles não têm a doença em si, mas eles têm o traço. Então, se eles forem ter filhos, eles vão ter que ter o cuidado de não ter filhos com a esposa ou com a mulher, né? Independente se for esposa ou não, mas com a pessoa que também não tenha o traço, ou pior, que não tenha a doença em si. Por isso, quando eles estiverem maior, a gente tem que conscientizá-los, sim, que eles têm o traço dessa doença, para eles não se relacionarem com uma pessoa que também tem e poder ter um filho que venha com a doença de fato. E como no nosso caso é só um de nós dois que tem, ou é eu ou é o meu esposo, então eles nasceram com traços gêmeos, mas o meu filho mais velho não nasceu com nada. Então assim, você vai passando, sabe? É uma herança. Dinheiro a gente não passa não, né? Mas doença... Enfim, gente, é isso. Eu queria muito vir aqui, sentar, conversar com vocês a respeito disso, porque é uma coisa assim que, igual quando eu fiz o teste do pezinho, quando eu nasci, é óbvio que minha mãe fez o teste do pezinho, é óbvio que a mãe do meu esposo fez o teste do pezinho nele, mas não tinha, eu acho que essa evolução pra distinguir, né, pra saber sobre essa doença. E é como eles dizem lá, essa doença ela está crescendo cada vez mais no Brasil. E os filhos, os que herdam, né, chegam lá na PAI para fazer esse tipo de exame e eles nunca ouviram falar, eles não sabem o que é, não sabiam que os pais tinham, nem os próprios pais sabiam que tinha, entendeu? Então é assim, mais uma conscientização para que todos fiquem cientes de que tem. E até mesmo quando se for fazer o pré-natal, né, pedir esse exame específico. Eu tava lendo mais na internet, isso eles não falaram lá, mas eu tava lendo na internet que você pode fazer esse teste específico, igual eu fiz todos os testes, até o meu esposo fez, né, o de sangue, pra ver se o nosso sangue era compatível ou não, pra descartar possíveis outras doenças, mas esse específico eles não fez. Eu vou deixar aqui passando o nome do exame que se faz, tá? Porque aqui não vem falando, mas tem como você fazer ele particular, vou deixar aqui passando, porque agora eu não me lembro o nome exato.
mas você pode pedir pra fazer só pra descartar mesmo, porque às vezes é uma coisa que vem passando da sua família de geração pra geração e você nem sabe, nem sonha que tem. No meu caso, conversando com a família, nós descobrimos que o meu tio também tem o traço dessa doença e os meus primos também têm o traço dessa doença. Eles não têm a doença, eles têm o traço. Então, assim, provavelmente pode ser do meu lado, né? Pode ser que eu que tenha esse traço da anemia falciforme. Mas a moça lá, né, que nos aconselhou, falou que não descarta a possibilidade de também não ser eu e ser o meu esposo. Isso a gente não vai saber por agora, pelo menos, não é uma prioridade nossa, mas mais futuramente a gente vai fazer o exame sim, pra saber qual de nós dois tem, porque vamos supor que um dia a gente se separe e eu tenho traço, e aí eu me relaciono com outro homem, ou ele se relaciona com outra mulher, e a mulher ou o homem também tem o traço, e aí se eu tiver outro filho, ou ele tiver outro filho, pode ser que nasça com a doença. Entendeu? Então é todo um cuidado em relação a isso, porque é uma coisa que se passa, não se pega, tá? Então eu quero deixar isso bem claro. E eu espero muito que eu tenha, assim, passado todas as informações certinhas pra vocês, tá? Quem ficou na dúvida é só jogar lá no Google anemia falciforme, que aparece tudo, assim, de mais relevante que você possa querer saber. E se você também tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que como vocês sabem, eu respondo todos os comentários e no que eu puder tá tirando dúvidas, se eu souber também, né? Porque eu não sou especialista, até então eu nem sabia que existia essa doença, mas assim, de tudo que me passaram lá, de tudo que eu li aqui, tudo que eu me inteirei, eu posso estar aí respondendo vocês nos comentários, tá bom? Queria muito trazer esse vídeo e tá aqui, né? Não ficou 100%, Luquinhas tá aqui, tá mamando, por isso que eu subi a câmera mais, mas enfim. Espero muito que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.